Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo, mais um devocional. Mas antes eu preciso pedir perdão a cada um de vocês. A gente não teve vídeo ontem, devido aos atrasos que a gente está tendo aqui, devido a toda essa correria da reforma aqui na minha casa. Está sendo bem complicado conseguir conciliar, né, o trabalho aqui na reforma junto com e conseguir um tempo para poder gravar. Porque querendo ou não, é uma atividade que requer um certo tempo de mim. E não é tão simples como fazer um devocional que eu faço pra mim mesmo todo santo dia. Entende? Eu acredito que são momentos distintos, né? Eu sinto que são coisas que Deus mostra pra mim, que são coisas pra mim, e tem coisas que Deus mostra, não, isso vai lá, isso manda lá que é sucesso. Entende? Mas enfim, hoje, amigos, eu queria conversar com vocês sobre sabedoria. E primeiramente perguntar, né, o que é o ser sábio? Qual é o conceito de sabedoria? Para entender um pouco melhor sobre tudo isso que a gente vai conversar hoje, né, eu pesquisei bem certinho qual é o conceito de sabedoria. Bem, ó, diz assim: sabedoria é um substantivo feminino que é a característica de uma pessoa sábia, e que significa um conhecimento extenso e profundo de várias coisas de um tópico ou de um tópico em particular. A sabedoria também é muitas vezes um indicativo de uma pessoa instruída, que tem muito juízo, bom senso e se comporta com retidão. Beleza, agora a gente já tem uma noção de como é uma pessoa sábia. Então agora a gente vai passar para um outro consenso, que é onde a gente está situado agora. Vamos colocar a sabedoria no meio igreja. Claro que eu acredito que na sua cabeça você já deve ter pensado na hora sobre Salomão. Óbvio, quando muitas pessoas utilizam a pessoa de Salomão pelo ponto de sabedoria, pois afinal de contas ele foi aquele que, quando Deus se apareceu, não vou colocar materializou, mas quando Deus se apresentou a ele deixou com a porta aberta, né, uma carta branca para que ele pudesse escolher, né, aquilo que ele mais queria. Ele podia ter direito a escolher o que ele quisesse, ele simplesmente pediu sabedoria. E aquilo ali foi algo que mexeu, né, que fez um impacto muito grande, né, e que também diferenciou muito a vida de Salomão, creio eu, mas também de Deus conforme a família de Davi também, uma vez nessa atitude. Mas enfim, seguindo adiante, claro que Salomão não foi um dos melhores homens dessa terra, teve suas falhas, né, um dos seus principais erros que Salomão teve, se a gente procurar na história, realmente, Provérbios de Samuel, desculpa, 1ª e 2ª Samuel, vai encontrar que realmente ele teve muitas falhas com questões a mulheres, e nisso acabou entrando outros deuses, enfim. E aí logo a gente tem eu queria também jogar um outro comparativo, que seria a pessoa de Jesus, né? Jesus não é um tema tratado tanto quanto sabedoria, mas é algo que eu queria trazer diferente à nossa reflexão do dia de hoje. Realmente, se a gente parar para analisar a pessoa de Jesus, a figura de Jesus com muita tranquilidade, eu acredito que eu e você conseguimos chegar a um consenso de que, de fato, Jesus foi realmente uma pessoa extremamente sábia. Entende? Em diversos momentos durante as passagens, durante os evangelhos, ele é questionado, ele tem a sua fé provada, ele tem sua titularidade, sua divindade questionada, e em nenhum momento ele permite que o fato de ele ser Deus, mas ele também ser homem, transpasse em um ao outro. Ele sabia o tempo todo, ele tinha uma consciência real do tempo todo de qual era a sua missão, qual era o seu propósito, e nunca deixou isso falhar sobre a sua vida. Entende? Tem mesmo um texto que a gente poderia muito bem ilustrar, diz assim, ó, tá em Mateus 13, 10, 11 e do 13 ao 17. Diz assim, ó: os discípulos se aproximaram deles e perguntaram: por que falas ao povo em parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos ministérios do reino de Deus, mas a eles não. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem e não entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, vocês nunca entenderão. Opa, me perdi aqui um pouquinho. Vocês jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos.
Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Já o principal exemplo que a gente pode colocar sobre a sabedoria de Jesus é justamente as parábolas. Essa ideia dele de comunicar ao povo, de fazer o povo conhecer, né, quem era, como era o reino de Deus e como funcionava o processo de santificação e salvação, é algo que realmente é uma sacada, melhor dizendo assim, muito de gênio. De fazer com que apenas aqueles que realmente estivessem ali no meio, que tivessem um mover sobrenatural, que assim de fato se anelar ao Pai, tivessem uma facilidade melhor, porque a ideia era o quê? Fazer com que as pessoas conhecessem o reino, se convertessem, saberem da divindade de quem Jesus era, de quem Cristo era, entendeu? E saber qual é o propósito dele ali na Terra, e entender o ministério dele de maneira a não escandalizar os demais. Entende? E aí você consegue entender, não só nesse momento das parábolas, mas também em todas as outras passagens, como por exemplo quando ele foi tentado no inferno, tentado no deserto pelo diabo, e até mesmo quando ele foi questionado pelos judeus, pelos juízes, a respeito de algumas questões como guardar o sábado, como até mesmo a situação entre ele e Maria Madalena, enfim. Entende? Então, essa é a noção que eu quero trazer para nós hoje, né, de entender um pouco mais, de tentar assimilar. Hoje eu não quero dar conselho, entende? Eu quero deixar que a própria palavra ela seja principalmente um ponto de clareza para a sua vida. Quer ver? Ó? Um outro momento que vocês podem entender está em Marcos 4, 33 e 34. Diz assim, ó, com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podia receber. Não lhes dizia nada sem usar nenhuma parábola. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Por que ele tinha esse cuidado, creio eu, de poder explicar para os discípulos? Porque, primeiramente, ele continua depois dizendo, tem algumas passagens depois que eles continuam dizendo que, até mesmo alguns estudos que dizem que ele explicava até mesmo para os discípulos, mas sabia que nem todos eles ainda conseguiam ter um coração convertido. Alguns entre eles ali não conseguiam de fato entender tudo aquilo que estava se passando, de fato entender qual que era o principal cerne de todas as mensagens feitas com parábolas. A grande sacada é isso, é você entender. Eu acho interessante a gente ter uma noção de entender que o reino de Deus não precisa ser algo tão estritamente fechado aos muros da nossa igreja. Entende? Jesus colocava exemplos simples, práticos, histórias, parábolas com pessoas cotidianas, entende? Para fazer com que nós pudéssemos entender que de fato isso transcende, que o fato de fazer o reino de Deus ser conhecido e fazer com que ele venha até nós, ele possa transcender de maneira a que nós não precisemos de fato estar dentro das igrejas. É importante, muito importante, o fato de nós cultuarmos, isso é fato, entende? Não vou negar disso. E eu sinto muita falta de congregar, mas é inevitável saber que assim, muitos momentos que nós teremos de maturidade com o Pai, eles vêm do secreto, eles vêm do íntimo. E são momentos esses que nós, infelizmente, não vamos criar dentro da igreja. É momentos onde a gente vai saber de verdade quem o Pai é para nós, entende? Uma outra passagem que eu queria deixar para vocês entenderem, ela está situada em aqui, ó, Tiago 3, 13 ao 18. Diz assim, ó: existe entre vocês alguém que é sábio e inteligente? Pois então prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações praticadas com humildade e sabedoria. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo e de nossa natureza humana e é diabólica. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu, antes de tudo, é pura e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham a favor da paz.
dado este último termo, essa última passagem, creio eu que não há necessidade mais de explicar tanto para vocês. Espero que tudo isso que a gente tenha conversado nesse momento tenha feito sentido na sua vida. E se por acaso de fato fez sentido para você, e você acredita que essa mensagem deva ser compartilhada para outras pessoas, por favor, replique. Nós queremos fazer com que a palavra de Deus seja espalhada nos 4 cantos do mundo. Nós escolhemos essa plataforma para poder fazer os vídeos devocionais justamente porque nós não queremos nos limitar realmente aos nossos amigos, às pessoas que convivem com a gente no dia a dia. Nós queremos realmente impactar toda uma nação. Nós sabemos que o avivamento ele já continua, ele cresce a cada dia mais nas nossas vidas. E em nosso meio, nós queremos fazer parte disso de alguma forma. Nós queremos ajudar esse processo. Nós queremos fazer com que o reino de Deus seja conhecido e que toda a glória seja Ele. Que Deus abençoe você e não se esqueça, Deus está sempre no controle. Até a próxima!